Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 2. Assim está escrito: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse é o texto que vamos refletir nesta oportunidade. Lembrando que Paulo trata aqui de vários assuntos, como que fôssemos encorajados a andar da maneira digna pela qual nós fomos chamados pelo Evangelho para servir a Jesus. E dentre vários pontos, Paulo fala sobre o andar em humildade, em mansidão, longanimidade e amor. Tudo isso são bases sólidas que, se praticadas e seguidas conforme deve, elas contribuirão para esse andar de modo digno diante do Senhor. Mas vamos ressaltar somente a última parte deste versículo, deixando para uma outra oportunidade a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vamos nos ater, então, à parte final, que é suportando-vos uns aos outros em amor. O suportar as pessoas só terá valor evidente se isto for feito motivado pelo amor. É o que Paulo deixou registrado aqui: suportando-vos uns aos outros em amor. Porque se não houver amor, não tem como suportar, não tem como ser paciente, não tem como tolerar algumas situações que se apresentam diante de nós. Então, veja como o amor ele é essencial. E por isso aqui podemos entender o amor no seu aspecto paciente, o amor que espera, o amor que suporta, o amor que tolera, o amor que se resigna naquele momento. Então, o amor aqui podemos encontrar como sendo o amor paciente. Paciente. E quando o amor está no seu aspecto paciente, ele funciona, ele traz um resultado excelente. Por quê? Porque se não houver amor, o contrário de amor é ódio. E o ódio vai despertar violência, conflito, rivalidade, amargura, rancor, descontentamento. Isso tudo do oposto do amor. Mas quando o amor está em atuação, ele é paciente. O amor suporta tudo. Veja o que Paulo deixou escrito na segunda epístola aos Coríntios, referindo-se, evidentemente, ao amor de Deus, que em 1 Coríntios, capítulo 13, não segunda, primeiro, que diz assim, os versículos, diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Quer dizer, alguém que só faz barulho, mas não tem essência. 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse toda a ciência e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade ou amor, nada seria. Quer dizer, pode fazer tudo, se não tiver baseado, motivado no amor sincero, verdadeiro de Deus em nossa vida, nada tem valor. 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Aí ele traz, então, as qualidades da caridade do amor. Ele diz assim, a caridade é sofredora,
Quer dizer, ela suporta, o amor suporta. É benigna. O amor vive na prática do bem. A caridade não é invejosa, não tem esse atributo da inveja. A caridade não trata com leviandade. A caridade não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Então veja por que Paulo disse suportando-vos uns aos outros em amor. Porque veja, o amor não folga com a justiça, o amor não se irrita, não suspeita mal, não busca seus próprios interesses. Mas o que faz? Observe, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente. O amor suporta tudo. A caridade nunca falha. Então, observamos dentro deste ponto, por isso é que Paulo, ao terminar esse capítulo, disse: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, ou o amor. E traz a conclusão: mas a maior destas é a caridade ou o amor. Então, o amor, ele é paciente. O amor, quando no seu aspecto paciente, ele funciona e funciona muito bem para toda e qualquer situação da vida. Então, o amor é o quê? Ele é o motivador mais poderoso e ele tem em si uma profundidade e um significado muito grande. Então, tudo que é feito em amor, baseado em amor, traz resultados. O próprio Jesus disse que a única maneira dos seus servos serem conhecidos pelo mundo é quando eles vivem na prática do amor mútuo, o amor uns para com os outros. É bem verdade que o ser humano tem virtudes e defeitos, mas quando o amor está em atuação, ele não coloca em destaque os defeitos, mas ele ressalta as virtudes. Quando falta o amor, logo os defeitos se agigantam e causam separações. Então, por isso que ele, escrevendo aos irmãos, ele disse: suportando-vos uns aos outros em amor. O amor de Deus. O amor sempre vai fazer o que é melhor para os outros. Quando eu sou motivado, dirigido pelo amor de Deus, que foi derramado a mim, a você e a cada um de nós, conforme Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, ele diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus permanece derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, este amor que atua constantemente na nossa vida, é em função deste amor que nós conseguimos suportarmos uns aos outros. Eu consigo suportar o meu irmão, consigo suportar o próximo e ele consegue suportar a mim. Por quê? Porque está sendo motivado pelo amor de Deus no seu coração. Então, o amor sempre vai fazer o que é bom, o que é melhor, o que é útil para o outro. Nunca vai degradá-lo. E sabe o que faz o amor? O amor, ele muda a nossa motivação de vida. Quando nós somos dirigidos e motivados pelo amor de Deus na nossa vida, nós passamos a enxergar as coisas e as pessoas de uma outra maneira de olhar. Um olhar baseado, evidentemente, no amor de Deus, que está manifesto sobre a nossa vida. E quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, defende. Quem ama, suporta. Quem ama, não faz mal. Quem ama, não degrine. Quem ama, não expõe. Quem ama,
protege. Então, o amor, quando ele está envolvido na nossa vida, ele tem esta finalidade. E lembrando que o amor, ele é construído sobre, pelo menos, existem outros, mas pelo menos 2 pilares, que é paciência e bondade. À medida em que eu suporto com paciência, eu exerço também a bondade para com o outro. É desejar e fazer o bem, o melhor para o outro. Isso tudo em função do amor. E a paciência me leva a suportar sem reclamar, sem murmurar, sem maldizer. Suportar é aguentar o peso, sem dizer nada. E procurar, por outro lado, contribuir com a prática da bondade, de fazer o bem, de fazer algo bom para o outro. E o amor, ele é uma força incrível quando praticado na sinceridade do coração. Não é o amor de boca, é o amor de coração. Porque falar que ama, todo mundo fala. Agora, provar que ama no dia a dia são outras coisas. E é exatamente aí que as coisas se direcionam. O próprio Senhor disse que não é para amar somente de língua ou de palavra, mas é para amar por obras e em verdade. É exatamente aí que entra o amor paciente, para suportar e, ao mesmo tempo, fazer o bem. Então, paciência e bondade. Então, o amor vai nos inspirar, a mim, a você, a cada um de nós, a sermos uma pessoa paciente. Você não vai explodir diante de situações que acontecem, mas este amor que está em mim, que está em você, que está em nós, ele vai nos motivar, ele vai mudar a nossa conduta com relação a determinadas atitudes que recebemos de outros. Por quê? Nós não podemos deixar-nos levar pelo que os outros fazem, mas temos que ser movidos pelo que o Espírito de Deus, aliançado com o amor de Deus, que está em nós, a fazer em favor do outro. Então, quem ama sempre vai fazer algo sem esperar nada em troca. Ainda que o seu gesto de amor, de paciência e de bondade não seja reconhecido, esta pessoa tem de Deus a sua recompensa, porque ela está sendo útil, embora o outro, na condição em que está, ainda não o reconheça assim. Então, o amor nos inspira a ser uma pessoa paciente. E a paciência, ela traz algo importante. A paciência vai trazer em nós uma calma interior, quando ao nosso exterior, ou do lado de fora, existem o quê? Uma tempestade exterior. Mas, como somos motivados pelo amor, lá dentro ele vai manter uma paz, uma calma, uma tranquilidade, uma segurança, uma convicção no nosso interior. E não vamos deixar levar pelo que é aparente, pelo que está de fora. Então, a paciência, ela traz isso. O que faz a paciência? Ela paralisa o andamento do problema. Algo que surgiu e que, se for alimentado, aquilo vai à frente, vai criar burburinhos e vários focos vão procurar se proliferar. Mas quando houver esta paciência motivada por este amor que suporta, aquele problema morre ali. Porque nada pode ir contra a expressão do amor sincero e verdadeiro. Então, a paciência, ela paralisa o andamento do problema. Mas e a bondade? Visto que o amor é construído sobre 2 bases, paciência e bondade.
Paciência já falamos. Agora, a bondade, o que é a bondade? A bondade é o amor de Deus em ação. É quando nós praticamos o bem. Então aí, isso está sendo em função do amor que habita no nosso coração. Nos leva à prática do bem. Nós não julgamos a pessoa, as suas atitudes, para lidar conforme ela tem praticado. Mas visto que somos motivados pelo amor, é para que o amor, na sua expressão de bondade, naquilo que fazemos, isso possa despertar naquela pessoa, quando em sã consciência e raciocinar corretamente, ela vai entender que não tinha razão de agir da maneira como agiu. Então, a bondade é o amor de Deus em ação. E o amor como bondade traz em si 4 significados bem simples, porém úteis. Primeiro, gentileza. O amor, no seu aspecto de bondade, ele nos leva a exercermos a gentileza. E gentileza não tem pacto com violência, com ignorância. Nada disso. Gentileza é algo suave, sublime, leve, agradável. Mas também, em segundo lugar, o amor, na expressão da bondade, ele se coloca à disposição, ou seja, a prestabilidade. Quer dizer, fazer algo em benefício de alguém que está numa necessidade. Então, a prestabilidade, ela é também um dos significados da bondade. Terceiro, boa vontade. Fazer de boa vontade. Existem pessoas que fazem as coisas, eu vou fazer porque eu sou obrigado a fazer. Mas não fazem voluntariamente. Então não tem nenhuma utilidade. Então fazer de boa vontade é fazer com alegria, é fazer com gratidão, é fazer de coração. Na linguagem de Paulo, é fazer aos homens como se estivéssemos fazendo a Deus. Então aí nós desviamos o foco. Nós estamos servindo a Deus. Agora, servindo a Deus, estamos sendo bênção para os outros. Isso está na bondade, na boa vontade. E o quarto significado é a iniciativa. Nós não esperamos ser instigado por outros a começar a fazer alguma coisa. Mas o amor que habita dentro de nós, ele nos motiva a tomar uma iniciativa. E quando assim fazemos, nós estamos contribuindo. Por isso, dizemos que o amor, ele é paciente. O amor, ele suporta. E quando nós atendemos o que Paulo deixou registrado, suportando-vos uns aos outros em amor, nós estamos cumprindo o que diz a palavra de Deus e vamos ter experiência de que o amor funciona, o amor é o motivador mais poderoso e tem uma profundidade e um significado muito grande. O amor sempre faz o que é melhor para os outros. O amor muda a nossa motivação e ele é construído sobre 2 pilares: paciência e bondade. Na paciência, ele nos inspira a ser uma pessoa paciente. E a paciência traz a nós uma tranquilidade interior, embora ao exterior haja uma grande tempestade. Paciência paralisa o problema e a bondade revela-se o amor em ação, o amor na prática. E os 4 significados da bondade, que são gentileza, prestabilidade, boa vontade e iniciativa. Como você tem agido diante de situações que não estão no seu controle, de algo que lhe acontece? Você tem cumprido o que Paulo disse aos irmãos aos Efésios, suportando-vos uns aos outros em amor? Ou você explode com as pessoas, do jeito que elas vêm, você vai? O conselho de Paulo é suportar, ser paciente, resignado. E à medida em que somos pacientes, praticar, aliado à paciência, a bondade, certamente
isto vai trazer um resultado precioso diante de Deus. Como você tem agido diante das pessoas? Como elas têm agido diante da sua condição? Que possamos aprender com Paulo a suportar uns aos outros em amor. Querendo Deus, amanhã retornaremos